Graças a Deus. Então, como eu já conversei com vocês, né, que a espiritualidade possa nos ajudar a entender a lição, espiritualidade que está presente, pedir para Deus sempre nos amparar, né, para que nós possamos cumprir aí as nossas etapas reencarnatórias, e pedir para Jesus estar sempre ao nosso lado. Jesus, quando esteve na Terra, pessoalmente, a missão dele durou 3 anos. Então, nesses 3 anos, teve um dia, ele sempre era seguido por uma multidão, né? E teve um dia que ele subiu a uma colina e fez um discurso, que no Evangelho está escrito como sermão, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. E consta que ele falou para milhares de pessoas, sem microfone, e todo mundo ouviu. Foi nesse dia que ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, né? E desse discurso, que é considerado o mais importante da história da humanidade terrestre, tanto que líderes religiosos do mundo inteiro, mensageiros de Deus que vieram à Terra, como o Mahatma Gandhi, por exemplo, ele falou que se fossem queimados todos os livros religiosos do mundo e ficasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido, né? Então, o que eu trouxe hoje para a gente estudar, uma passagem de Jesus, né, poética até, chamada Olhai os lírios do campo e as aves do céu. E aí a gente vai entender, né? Nós somos ansiosos ou não? Tem alguém aqui que não é? Acredito que todo mundo é, eu sou também, né? Nós somos ansiosos, né? E Jesus conhecia a alma humana. Ele sabia que nós sempre estamos preocupados, sempre com o amanhã. A gente, às vezes, passa batido o dia, porque a nossa preocupação está sempre no amanhã, sempre no amanhã, sempre no amanhã, né? E ele disse assim nesse sermão: portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, né? E ele trouxe, é poética a passagem, mas esconde uma lição muito grande, né? Ele diz assim, eu vou ler e explicar. Quem de vós, com suas preocupações, pode acrescentar à sua altura 1 centímetro sequer? E com a vestimenta, por que vos preocupais? Olhai os lírios do campo, como crescem. Não se fadigam, nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, e Deus assim mesmo as veste, muito mais não fará convosco, homens de fé mesquinha. Então, ele diz assim, se vocês são muito preocupados, se vocês querem crescer 1 centímetro que seja, por vontade de vocês, vocês não vão conseguir, né? E por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão vestir amanhã, né? E diz assim, olha os lírios no campo, né? Ele chama as cores, a textura do lírio, como roupas que Deus veste os lírios, né? E que o rei Salomão, que viveu na antiguidade, que foi o rei que melhor se vestiu e mais ricamente se vestiu, não se vestia tão bem como os lírios do campo, né? E fala assim, ora, deixa eu parar para tirar a foto, senão ela briga comigo. Se Deus cuida da erva, que vive só um pouco de tempo e morre, acaba, não tem espírito. E você não vai se preocupar com a gente? Pense. Então, ele quer dizer, né, poeticamente, de uma forma alegórica, que nenhum ser é esquecido de Deus. E que a nossa ansiedade, a nossa preocupação é um vício. A gente já se acostumou a viver assim, né?
E que olhem, aí se vocês podem olhar a imagem aí, né, na tela. Olha a natureza, as cores. Já viram uma borboleta? Prestaram atenção? A variedade de desenhos, de cores, que o homem nunca foi capaz de fazer. E que Deus, né, consegue, a natureza é criada por Deus. E ele fala que a natureza são roupas divinas, né, que nenhum homem consegue se vestir melhor. E se o Criador cuida das ervas que murcham e acabam, não vai cuidar de nós por quê? Se nós viemos dele. Deus é o Espírito superior, supremo do universo, e cada um de nós é um Espírito que veio de Deus, né? Eu até trouxe de curiosidade umas fotos do rei Salomão, né? Isso são filmes, fotos de filmes, né, que falaram da vida dele. E ele se vestia ricamente. Então, Jesus falou que nem ele se vestiu tão bem como a natureza, as flores, né? E assim, o homem é sábio, com certeza. Mas nem sempre ele consegue resolver tudo que ele acha que resolve, né? Então, o homem polui o ar, mas não consegue despoluir depois. Aí polui os rios, aí não consegue despoluir depois, né? Nem sempre consegue reaproveitar o lixo. E aí fica surpreso quando acontecem as tragédias, né? Os desmatamentos, as queimadas, as enchentes. Aqui em São Paulo tem época que é um terror de enchente, né? Deslizamentos de terras que matam tantas pessoas, né? Então, tem homens que acham que sabem tudo, né? Mas que ainda não conseguem resolver, né, as coisas mais banais da vida, causando grandes tragédias. E fala que, os Espíritos falam assim, que nós sofremos muito porque nós vivemos muito distante de Deus, nós, humanidade, não estou falando de ninguém pessoalmente, né? Mas que nós vivemos muito distante de Deus, né? Nós não temos uma ligação, uma conexão o tempo todo, né? Então, ele fala que o homem já foi à Lua, em 1969, que o homem criou válvulas metálicas, né, que substituem as válvulas do coração. Criou um aparelho de ressonância magnética que consegue detectar um tumor do tamanho daquela cabeça de alfinete, aquele alfinetinho de roupa compridinho com aquela bolinha na ponta. Um aparelho de ressonância consegue fazer isso. Mas, se ele não estiver protegido do frio, ele morre. Os animais, às vezes, passam o inverno inteiro sem um agasalho e sobrevivem. E o homem depende sempre de uma ajuda externa para conseguir sobreviver. E aí ele continua, depois do lírio, ele fala das aves. Observem as aves do céu, ao que Jesus falou. Elas não semeiam, elas não armazenam, não colhem, né, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E fala para a gente assim, não tem vocês mais valor do que as aves? Né, do tipo, por que você se preocupa tanto se as aves são alimentadas pela natureza, por Deus, e vocês se preocupam demais, né? E só lembrando que o Sermão do Monte, ele está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, para quem costuma usar a Bíblia, nos capítulos 5, 6 e 7, tá bom? E a gente não pode, né, tomar o pé da letra, o Espiritismo fala isso para a gente, mas a gente tem que ver a lógica. Embora seja uma passagem poética, o que Jesus, onde ele quer chegar, ele está se referindo ao nosso... A maioria de nós tem medo do futuro, do que vai acontecer, né? E isso gera uma tremenda insegurança na gente. Então, é uma comparação de como as aves se entregam a ele, confiantes, que amanhã elas não vão plantar, não vão colher, mas que elas serão alimentadas, né? E a lição fala para a gente, vejam bem, que os lírios e as aves que ele compara, elas não fazem as coisas, não trabalham, porque elas não têm como fazer isso, né? Então, a natureza, Deus cuida delas, né? E ele fala assim, entretanto, é importante notar que a providência divina provê o necessário, mas tanto as aves como os lírios precisam buscar o que eles necessitam.
Então, não é que a gente tem que acreditar em Deus a ponto de ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu na nossa cabeça. Porque a lição fala o seguinte, ó, as aves voam, caminham à busca de sementes, procuram frutas, insetos, usando o seu instinto. Eles acham os alimentos pela visão, pela audição, pelas asas, pelos pés, pelos bicos, né? Então, não é que Deus vai levar a comida até a boca deles. Eles saem procurando, eles se esforçam, né? O pólen, né, das flores. Então, animaizinhos menores, eles vão atrás, né? E é o mecanismo que Deus deu para eles, né? E as plantas, como os lírios, por exemplo, eles têm, depois de plantado, eles mesmos, a raiz deles busca no interior da terra água, para eles poderem, né, crescer, porque no campo não tem ninguém com uma mangueira molhando eles, então eles têm que procurar água no interior da terra, né? E eles também transformam, né, o calor do sol em energia, ou seja, é uma forma de trabalho. Então, o que a lição quer dizer para a gente é que a gente tem que fazer a nossa parte e confiar que, quando a gente faz a parte da gente, o que a gente precisa vem. A natureza, né, deveria produzir alimento para todos, né, mas a negligência, a ganância do homem acaba deixando, muitas vezes, pessoas sem alimento. Quem já foi daqui, por exemplo, que nem a Sônia, para São José do Rio Preto, ou para Campinas, ou para Piracicaba, enfim, andou de carro, de ônibus, vocês já repararam quanta terra que dá para plantar? Você anda e anda e anda e anda, e a terra lá desocupada, né? E os alimentos cada vez mais caros, né, com tanta terra. E aí sempre tem um motivo para estar mais caro, né? Aqui no exemplo que eu peguei é uma seca, né, que fez as frutas ficarem muito caras. Eu tenho uma assistida na casa, que eu não sei nem se ela está aqui hoje, que eu não consegui ver, que ela contou assim para mim: Dona Neuza, eu tinha um eletrodoméstico que eu precisava, que eu não tinha condições de comprar. E aí eu consegui uma pessoa que me doou. E aí eu tinha que buscar na casa da pessoa para trazer para a minha casa. E eu sou muito carente, a senhora sabe, né? Eu tinha muito tempo R$100 guardado. E aí eu pensei assim, eu vou achar alguém para buscar para mim. E achei um homem que tinha uma carretinha e fui falar com ele, né, se ele podia buscar para mim. E ela falou assim, eu perguntei para o motorista, ele falou que a distância dá uns R$40 de gasolina. Aí eu pensei, se vai dar 40 de gasolina, eu vou dar 100 para ele. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim, é R$300. Aí ela olhou para ele e falou assim, nossa, 300, mas eu não tenho. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer com R$100 do mercado? Se eu for com R$100, não vou comprar nada, você tem que me dar pelo menos o suficiente para eu fazer uma comprinha. Ou seja, cada um cobra o que quer, quanto quer, e fica por isso, né? Existe até uma campanha assim, ó, não ao deserto verde, né? Quem já foi daqui para a Bahia de ônibus, de carro, para o Nordeste, sabe a quantidade de terra, né? E aí a gente vai falar que é responsabilidade do governo. Tudo bem, né? Mas tem muita gente que tem terra e não planta. E muita gente que não tem, né, o mínimo para se alimentar. Os números da fome no planeta, porque assim, as aves, elas buscam o alimento delas, é isso que Jesus quis dizer na lição. E quanta gente morre de fome, de desnutrição, né? Aqui nesse mapa aqui fala assim, que cerca de 828 milhões de pessoas foram afetados pela fome no mundo em 2021, né? Ou então estão em insegurança alimentar. Não sei se todo mundo já ouviu isso. O que é insegurança alimentar? Tem dia que ele tem, não sabe se amanhã tem. Um dia ele consegue comer um arroz e feijão, no outro dia ele come só pão, e assim por diante. É insegurança alimentar. Às vezes tem para 10 dias do mês a comida e não tem para o resto, né? E essa insegurança alimentar acontece aqui no Brasil, naquela parte escura do mapa, que é mais para a região norte e nordeste,
existe insegurança alimentar. 125 milhões de pessoas nessa região escura do mapa têm insegurança alimentar. Então, portanto, resumindo, o homem tem que trabalhar, né? Você pode trabalhar de qualquer atividade. Eu não estou falando com as pessoas aposentadas, né? Se a pessoa já trabalhou a vida toda, tem seu salário, ela tem que tentar viver com ele, né? Mas, dentro do que é possível, para que a gente tenha o amparo de Deus, a gente precisa desenvolver uma tarefa, né? Então, a lição fala assim, nós estamos num estágio evolutivo tão mais avançado, tão superior, né? E as aves se viram, e tudo na natureza trabalha para ter as coisas. E fala que elas vivem felizes, né? E confiando absolutamente em Deus. Nós temos fé, mas a nossa fé é muito fraquinha ainda, né? O dia que está tudo certo, nós temos uma fé imensa. O dia que alguma coisa dá errado, nós vamos no fundo do poço. Então, ele compara, é uma comparação, né? Que, assim, o que ele quer dizer com isso? Elas buscam o alimento da forma delas. E depois que elas conseguiram, digamos, o sustento do dia, elas vão felizes, porque elas sabem que se hoje deu certo, amanhã vai dar certo também. É essa a ideia, né? E é por isso que elas vivem tranquilas. Elas não desenvolvem inveja, brigas, né? Ambição, exploração. Quanta gente é explorado no trabalho, né? Às vezes trabalha 12 horas para ganhar um valor mínimo, né, por dia, enriquecendo outros homens, né, que exploram essas pessoas. Quanta gente trabalha em empresa e é vítima de inveja? Quanta gente briga, né, para ter um cargo melhor que o outro? Então, é o homem que acaba trazendo as situações difíceis para ele mesmo, né? A natureza desconhece a ganância, o medo, a solidão, né? Que tanto atrapalham a nossa vida. Se nós nos entregássemos a Deus todo dia, sem reserva, confiantes na sua ajuda, certamente nós seríamos cuidados por Deus. É que nós não temos o hábito de abrir os olhos de manhã e falar assim, Deus, hoje eu tenho essa e essa e essa necessidade. Eu vou sair e procurar ajuda e preciso que você me ajude. É essa confiança, essa certeza que existe realmente, né, alguém que, superior a nós, que cuida de nós. E a gente não deve juntar mais do que o necessário, assim como as aves, né, no exemplo que Jesus deu. Porque tem gente que se descabela para ter sempre mais, né? Nós estamos só de passagem aqui na Terra, né? Então a gente não precisa acumular tanto, gastar tanto nossa cabeça, nossa preocupação, nossa ansiedade em busca de coisas, né? E tem gente que quer tudo que aparece no mercado. Todo mundo sabe que é verdade isso, né? Acha que está fora da moda se não conquistar aquilo tudo que a TV mostra, né? Tem até uma história de um sábio, eu não sei se eu já contei, mas vou contar de novo. Consta que um sábio morava no Egito e era famoso, né? Todo mundo queria conversar com ele, que ele tinha sempre uma lição a ensinar. E consta que um americano rico resolveu ir conversar com um sábio lá no Egito, atravessou o mundo e foi até o Egito. E ele esperava encontrar um palácio. E quando ele chega, era uma casinha simples, uma casinha humilde, e ele ficou assim, ele era rico, né, estava acostumado com lugares maravilhosos, ficou assustado com aquilo. Nossa, esse homem é tão famoso, o mundo inteiro conhece ele, como que ele mora nessa casinha? Aí chegou a hora dele entrar, ele entrou, não tinha nada, só tinha uma cadeira. Ele fez assim, ué, onde estão seus móveis? O sábio olhou para ele e falou assim, onde é que estão os seus? Ele falou assim, não, estou só de passagem. E o sábio falou, eu também. Certo? Por isso ele era sábio, né? Então, na maioria das vezes, a gente luta para ter as coisas e não para ser pessoas melhores. Nós viemos na Terra para evoluir. A gente não pode tirar isso da cabeça. Tem gente que pensa que veio para aproveitar a vida,
comer, beber, dormir, descansar e torcer pelo seu time de futebol. Só que não é só isso, né? Existe um objetivo para a vida. E o objetivo é evoluir. Para isso, a gente não é ter tantas coisas, isso não conta na evolução. Nós precisamos ser menos egoístas, menos vaidosos, menos maledicentes, menos orgulhosos, e assim por diante, né? Porque se nós passamos pela Terra e só juntamos, nós vamos passar a eternidade no mundo de provas e expiações, que é um lugar de sofrimento. Por que a gente está sujeito a tantas doenças, e tem tanta gente na pobreza, e tem tanta gente em sofrimento? Porque nós somos espíritos muito velhos, né? Quando nós começamos a nossa caminhada, nós tínhamos o corpo igual de um macaco, peludo, e mal ficávamos de pé. E foi assim as nossas primeiras encarnações, em mundos bem primitivos. Imagina até você chegar hoje na sua tecnologia, né? Vai para Dubai, compara a sua primeira encarnação dormindo no chão em caverna e você passar uma noite num hotel de luxo em Dubai. Então, o mundo evoluiu. Nós somos muito velhos, mas na hierarquia dos mundos a gente está só no segundo degrau ainda. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, depois mundo regenerador, depois mundo feliz, depois mundo celeste, depois mundo divino, depois mundo nirvânico. Olha a caminhada que a gente tem pela frente. Enquanto quando a gente parar de acumular qualquer coisa, ou correr atrás das coisas materiais e pensar em nos melhorarmos, a gente acaba saindo daqui. E quando a gente chegar agora no mundo de regeneração, a Terra produzirá o suficiente para alimentar todos os habitantes, né? Quando os homens souberem administrar segundo a lei de justiça, de amor, de caridade. E quando a fraternidade acontecer entre todos os povos. E nesse Sermão do Monte, que a gente está estudando, tem uma outra frase assim: não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, a traça, né, corrói. Acumulai-os no céu, onde são eternos. O que são tesouros no céu, né? É tudo que a gente faz de bom para a nossa evolução e pelo próximo. De novo a frase das aves para falar de novo da nossa insegurança e ansiedade. E quando eu perguntei se tem aqui alguém que não é ansioso, a maioria ficou quietinho, né? No Brasil, 18,6 milhões de pessoas sofrem de crise de ansiedade. 73% disseram numa entrevista que se preocupam muito com várias coisas. 68% se sentem nervosos, ansiosos, tensos. 65% têm dificuldade para descansar, relaxar. 58% disseram que ficam aborrecidos e agitados sempre, né? E 57% são incapazes de controlar, né, essa ansiedade, essa preocupação com o futuro. E 47% convivem com medo de que algo terrível vai acontecer. Eu vou perder o emprego, eu vou passar fome, eu não vou ter roupa, eu não vou ter comida, eu não tenho onde morar, não vou ter onde morar um dia, eu não vou ter um companheiro, uma companheira, eu vou passar a vida inteira sozinho, meu filho vai se envolver com coisa negativa, meu filho vai se perder na vida. Você traído é a cabeça. Concorda, Bianca? É assim. O Espiritismo fala que a ansiedade é um desequilíbrio emocional causado, né, por várias coisas, tanto materiais como espirituais, né? É uma manifestação de perturbações interiores. Ou seja, a ansiedade não é uma coisa que vem de fora para dentro ou é moda, todo mundo virou ansioso. A ansiedade, ela começa dentro de cada um de nós. Alguns de nós trazem isso de outra vida e foi desenvolvendo nessa e piorando. Ele fala assim: se a gente, né, não tivesse tanto medo do amanhã, a gente viveria desassossegado, né? Hoje a gente vive cheio de insegurança, de preocupação, perturbados emocionalmente. Isso afeta o sistema nervoso e a nossa saúde. Não tem ninguém ansioso
que não tem algum problema de saúde. Primeiro a ansiedade, depois a doença. Isso é para todo mundo que está aqui hoje, né? Nós temos que vencer isso, parar de sermos assim, senão a gente encurta a nossa trajetória aqui na Terra, porque a gente acaba causando problemas de pressão alta, problemas cardíacos que podem nos levar a um infarto, um AVC, de tanta ansiedade, né? É um péssimo hábito, e o nosso espírito sofre muito com isso. Nem dorme direito, insônia, angústia. Ele fala assim: se nos tornamos criaturas deprimidas e negativas, estaremos ligados sempre a acontecimentos desagradáveis. O pensamento negativo e o medo do que vai acontecer atrai aquilo que você está pensando, né? Então, se eu tenho uma dorzinha no abdômen aqui embaixo, e eu acredito que pode ser um tumor, eu evitar ir no médico. A gente fala, não vou no médico para não descobrir doença. E você acreditar que é, então não vou, e aquela dor vai aumentando e você acaba fazendo de desenvolver um tumor. Se você está numa empresa e alguém falou para você que vai haver um corte, se você pôr na sua cabeça que é você que vai estar no corte, você acaba jogando essa energia para quem dirige, para o gestor, e ele é capaz de se lembrar de você mesmo, né? Se o seu filho não chegou de madrugada e você tem certeza que ele sofreu um acidente, é essa energia que você está mandando para ele. E esse ensinamento que eu vou falar agora vale para todo mundo aqui, e é um dos mais importantes de tudo que a gente aprende com a natureza, né? As aves. O modo como eles criam os filhos. Cuidam direitinho até eles começarem a andar, a voar e procurar alimento. O dia que eles aprendem isso, a gaiola, rua. Vão cuidar da vida de vocês, vão ser livres, vão aprender, vão tocar a vida de vocês. E nós prendemos os nossos filhos, porque não temos confiança que eles vão se dar bem. Eles só vão aprender tocando a vida deles. As aves dão um exemplo assim para a gente fantástico, de confiança em Deus, né? Nós somos tão apegados que nós estragamos, né? Às vezes eles se tornam pessoas medrosas também como nós, porque a gente não tem coragem de libertar, não tem coragem de fazer isso, né, dona Sônia? A Sônia, se o filho mudar, ela tem que mudar para o mesmo prédio, porque se não mudar para o mesmo prédio, ela não pode nem ser no prédio do lado, tem que ser no mesmo, no outro andar, mas não é muito longe, não. É um andar perto. E a gente não acredita que Deus é pai dos nossos filhos. Porque se a gente acreditasse, a gente entregava para Deus e ia embora tranquilo, né? Nós temos uma certa dúvida, não temos? Então, né, caminhando já na direção do final, ele nos ensina com essa lição a confiar, né? Só que eu repito, não é confiar não fazendo nada, não vai cair do céu, né? E a providência divina, que nos dá todos os recursos, quer que nós sejamos ativos e não passivos. E Jesus, no mesmo sermão, no mesmo discurso, fala assim, ó: busquemos o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se nós prestarmos atenção nessa frase e pensar, ó, vamos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, e tudo que a gente precisar, tudo, o dinheiro, a casa, o companheiro, a esposa, os filhos bem encaminhados, virão. E assim, parece uma utopia, mas não é, né? É assim, dar prioridade ao desenvolvimento moral e espiritual, buscando sermos melhores, né? E esquecer muito dos prazeres da vida e preocupar-se com a questão de sermos espíritos e que o nosso corpo tem dia contado e passagem comprada, carimbada. A gente só não leu ainda a data, mas a passagem está comprada, certo? Então, pensar como espírito. Eu estou de passagem aqui, pode ser que amanhã não esteja, né? Então, vou tentar evoluir, vou tentar fazer o bem.
Cumprir com o nosso dever diário, não ficar enrolando o dia inteiro e depois ficar com remorso porque não fez as coisas que tinha que fazer, e o tempo todo na rede social. Não acumular aquilo que a gente não precisa, doar. Doar tudo que você não precisa, destralhar toda a casa, né? Procurar ser útil em todas as oportunidades que aparecer na sua frente, nas situações, diante das pessoas. Deu para ajudar? Vai lá e ajuda. Trabalhar para a nossa família também, né, que é a parte mais difícil. A nossa reforma íntima, praticar o bem, praticar a caridade material, que é doar coisas que as pessoas têm fome, têm frio, precisam de cobertores. E a caridade moral, ter paciência com o idoso, ter paciência com a criança, não jogar filho fora, porque está no caminho errado, né? E aqui é muito importante também, quando deixarmos de viver apenas as coisas da matéria, uma ajuda espiritual vai nos procurar. E solucionar muitas coisas, né, que aparecem no mundo de provas. Vou tentar explicar. Quando a gente para de viver só para juntar, ou só para nós, só para os nossos prazeres, nós temos ajuda, com certeza, espiritual, anjo da guarda, etc, etc. Mas quando você foca em todo dia fazer o bem, uma oração, porque aconteceu um terremoto não sei aonde, um país invadiu o outro, né, uma ambulância que passa ali, você faz uma prece, um cobertor, um agasalho, um conselho, um abraço. Toda vez que você faz um passe, né, toda vez que você faz o bem, você é mais protegido que as outras pessoas. E a proteção chega sem você imaginar. São aquelas coisas que você fala assim, nossa, eu achei um médico maravilhoso, nem esperava que eu fosse achar esse médico maravilhoso. Nossa, minha amiga me ofereceu um emprego, do nada. Nossa, né? Eu estou bem melhor da minha doença, assim como melhorei do nada. Então, existem pessoas que entram na nossa vida, situações que acontecem porque a gente pratica o bem. E quando a gente pratica o bem, a gente tem uma proteção extra. E eles entram na nossa vida e não se mostram claramente, mas as coisas começam a andar, né? Com relação a essa frase de Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo que você precisa vem, o Luiz vai pôr uma música que fala isso. Pode pôr? E aí a gente vai, inclusive, ver Jesus falando isso que eu falei. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Acrescentar.
Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Então é isso, né? Ouvindo do próprio Jesus. Nós não vamos virar santos do dia para a noite. A gente tem um caminho de evolução e um tempo de evolução, só que a gente está demorando bastante, né? Como eu falei. E quando aquela frase, a fé que transporta montanhas, não são as montanhas de terra, são as montanhas de dificuldade. Então, quando nós aprendemos a confiar mais em Deus, e assim, faz a sua parte, que Deus vai te ajudar. Não fique esperando, vai atrás, corre atrás. E quando a gente tiver uma certa dificuldade nisso, existe a prece, né? A prece chama para nós a providência divina. A providência divina é a ação de Deus em nosso favor, né? Porque Ele sabe tudo que a gente precisa. Mesmo que a gente não diga, Ele sabe, né? E não esquecer, né, de que quando nós fazemos o bem na rua, no trabalho, na sociedade, na família, na casa espírita, onde a gente estiver, nós vamos ter uma proteção extra. E vão acontecer coisas na vida da gente que a gente vai achar que é milagre, mas não é milagre, é só o retorno do bem que nós nos esforçamos para praticar. Era essa a ideia da palestra, espero que vocês tenham entendido. E que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada.